janeiro, contamos consigo para eleger os... Dentro de dias, Portugal prepara-se para ir a votos. A sede da democracia volta a algo que já lhe é familiar. Essa mudança de caras e de números que traduzem a representatividade nas bancadas do hemiciclo numa consequência direta do voto dos cidadãos. A verdade, porém, é que são cada vez menos os que o fazem. Por alheamento, protesto ou desilusão, são cada vez mais os que engrossam a percentagem da abstenção, pondo em risco a construção democrática de um país e a sua coesão social. O país que vai a votos é, afinal, um conjunto de realidades sociais que os portugueses bem conhecem e em relação às quais continuam a aguardar por medidas mais eficazes, por políticas mais ao encontro da sua realidade de vida. E ela é hoje dominada por uma profunda crise sanitária e social. Esta crise, não só a pandemia em si, mas tudo aquilo que foi necessário para enfrentar a pandemia, traduziu-se num retrocesso muito grande. Ou seja, o INE publicou no fim de dezembro os dados referentes ao ano 2020, onde nós pela primeira vez temos um forte agravamento de praticamente todos os indicadores de pobreza, de desigualdade, de exclusão social. É mesmo o ano em que houve um maior agravamento da pobreza. Ou seja, nós tivemos mais de 200 mil pessoas que caíram em situação de pobreza. Este economista e investigador apelida de miopia política lamentável o facto da pobreza ter ficado fora dos debates eleitorais e lembra que esta realidade não é apenas um problema dos pobres, mas da sociedade em geral. Porque, na minha opinião, a questão da pobreza não é só uma questão de injustiça social, que o é, e fortemente, mas é também uma questão de nós reduzirmos o potencial que a nossa sociedade tem para o crescimento económico, para o desenvolvimento e, acima de tudo, e voltamos ao tema das eleições, um fator que potencia a diminuição da coesão social. E, portanto, deveria ser um aspecto que deveria ter sido claramente abordado nesta campanha eleitoral. A aposta em políticas de combate à pobreza, que vão ao encontro da condição real dos portugueses, é uma prioridade. E para Carlos Farinha Rodrigues, a importância do Estado Social ficou bem nítida na presente conjuntura. Eu, pessoalmente, defendo a necessidade do Estado ter um papel ativo na regulação do mercado e, acima de tudo, na defesa das populações mais vulneráveis. Ou seja, ninguém, ou pelo menos penso que ninguém com seu juízo completo, põe em causa o funcionamento do mercado, mas também ninguém acredita que o mercado possa funcionar sem qualquer tipo de regulação. E, portanto, na minha opinião, esta crise veio demonstrar, e se ela tem algum aspecto positivo, talvez tenha sido esse, a necessidade de nós termos um Estado social forte. Esta pandemia permitiu evidenciar lacunas e fragilidades do nosso Estado social, algumas que já eram conhecidas, outras que, de todo, nós não nos tínhamos apercebido da sua importância. Ainda assim, o Estado Social parece ter caminho pela frente. O sentido desse itinerário ficou claro numa conferência de imprensa organizada recentemente pela Caritas Arquidiocesana de Évora. Longe do foco mediático dos grandes centros urbanos, foi do Alentejo que chegou um apelo urgente de auxílio às instituições sociais. As instituições têm vindo naturalmente a encontrar-se perante graves dificuldades, não só de ordem financeira, mas a outros níveis. Só para dizer um exemplo muito recente, nós neste momento encontramos uma enorme dificuldade na contratação de pessoal para a prestação de serviços ao nível das nossas instituições, o que quer dizer que há certamente respostas para estes problemas, há certamente uma ocasião agora, neste momento de reflexão, para perguntar porque é que tudo isto acontece.
E não pensemos que isso se deve a salários baixos. Porquê? É um mito que o setor paga mal, porque inclusivamente existem, neste momento, se fizerem uma pesquisa, diferentes processos de recrutamento, quer para trabalhadores da ação direta, quer para profissionais técnicos, para enfermeiros, para diferentes classes profissionais, para diferentes funções, que ficam desertos. Não há candidaturas. E muitos deles pagam valores acima daquilo que o Estado paga aos trabalhadores das mesmas funções na função pública. Eventualmente podem perguntar-se, mas porque é que as instituições chegaram a este estado? Chegaram a este estado porque o país, na sua globalidade, está neste estado. Portanto, é preciso perceber que só chegamos aqui, no setor social, a esta situação, porque esta é uma situação generalizada no país a quase todos os níveis. As instituições veem a sua situação agravada pelo aumento do custo dos bens de consumo e pelos baixos recursos económicos dos utentes e dos seus familiares. A Cáritas de Évora interroga-se também acerca do paradeiro dos milhões anunciados para as instituições sociais. Vejamos alguns exemplos. O programa PARES 3, Programa de Alargamento de Redes e Equipamentos Sociais, divulgado fartamente em 2019, lançado em 2020 e ainda hoje, estamos em 2022, não sabemos quais as candidaturas que foram aprovadas. Neste entretanto, as instituições promoveram projetos de arquitetura, projetos de especialidades, licenciamentos nas câmaras municipais, tudo isso custa dinheiro e, em muitos casos, é para deitar fora. Portanto, porque perdem a validade com este tempo todo que vai passando, sem resultados. Nesta ocasião, os responsáveis locais pelo trabalho social e pelo apoio solidário lembraram o verdadeiro alcance local destas estruturas. E não só têm esta missão de promoção do bem-estar, como também são um importante agente económico de cada território. Não podemos esquecer que estas instituições têm uma taxa de empregabilidade nos concelhos, sobretudo do interior do país, elevadíssima. São normalmente o segundo e o terceiro maior empregador de cada um dos concelhos. E, portanto, a sua importância económica para as economias do território é fundamental. No campo social e económico, Carlos Farinha Rodrigues considera que a pandemia foi mais grave que a Troika, na medida em que obrigou mesmo a própria economia informal a parar. Pessoas com uma relação ténue com o mercado de trabalho, mas também longe dos esquemas de proteção social, viram-se sem recursos e, portanto, desprotegidas. Para este economista, valeu-lhes a intervenção das medidas excepcionais implementadas pelo Estado. Nesse sentido, eu acho que esta crise claramente reforçou a necessidade de um Estado social mais forte, mais atuante e mais abrangente. Repare que dizer isto não é contraditório com o considerar que o setor privado e o setor social, nomeadamente, por exemplo, no caso da saúde, podem ter um papel extremamente positivo e, em muitos casos, têm. Agora, em situações de crise, eu acho que é indiscutível que a primeira linha de atuação tem que ser a do Estado, tem que ser através do Estado Social. Ainda assim, no Alentejo, pede-se que o cuidado do Estado não se esgote na grande cidade ou nas clientelas que são por aí mais fáceis de encontrar. Nós precisamos de deixar de privilegiar e de viver e de procurar clientelas nos grandes centros urbanos, onde é fácil encontrá-las e onde é fácil ir até ao encontro das necessidades promocionais dessas elites que estão nos centros urbanos para virem para o terreno do interior, do Alentejo profundo, como nós dizemos. É evidente que não queremos cá os políticos, nós queremos cá as estruturas do Estado a terem capacidade de colaborar connosco. Nós nem queremos que sejam eles a fazer o trabalho, queremos que eles e nós o programemos, o pensemos e o realizemos com conhecimento da realidade.
o Portugal das políticas sociais, que devem ser estruturantes na comunidade, mas também o desafio das políticas de saúde, que os acontecimentos dos últimos tempos têm exposto como de fundamental importância. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses lembra também o valor da vida e que este momento de reflexão é a ocasião para os projetos políticos assumirem publicamente a sua posição em relação a projetos que a põem em causa, como a eutanásia. Os médicos católicos e muitas outras associações e movimentos pedem aos partidos políticos nesta campanha eleitoral que clarifiquem a sua posição em relação à eutanásia. E como reparamos, ninguém fala nisso, é mesmo, com exceção de um partido ou dois, as pessoas tendem a fugir do tema e também a comunicação social também não pergunta sobre isso. Mas a pandemia revelou também as fragilidades de um Serviço Nacional de Saúde que ainda assim desempenha um papel inegável na qualidade de saúde dos portugueses. Esta é também uma realidade que não escapa à nota divulgada pelos médicos católicos. Da forma como o Serviço Nacional de Saúde está ao serviço dos doentes e como é que esta repartição entre público e privado é feita de forma justa e sempre em defesa e pondo o doente à frente de divergências e de ideologias opostas. É também o tema da objeção de consciência. Nós não podemos deixar esquecer que o respeito pela objeção de consciência que rege a arte médica tem que ser respeitado pela lei. Nos cuidados de saúde persiste, no entanto, um desafio que há muito reclama mais atenção e apoio. É a saúde mental que, no nosso país, é, em grande medida, assegurada por estruturas ligadas à Igreja Católica. Em relação à orgânica, trabalhando aqui na Casa de Saúde do Telhal dos Irmãos São João Deus, que é também um hospital da Igreja onde eu me orgulho de trabalhar, dizer, por exemplo, que o acordo que rege as diárias dos doentes e a relação dos irmãos ou destes hospitais com o Estado é um acordo que não é revisto, eu não me vou enganar, vou dizer devagarinho, não é revisto desde 1983. Desde 1983 até 2022, muitas coisas se passaram na psiquiatria, na forma de atuar, na medicação, em programas de reabilitação, e nós estamos a viver abaixo dos mínimos de dignidade, fazemos das tripas de coração, fazemos omeletes sem ovos quase, e os nossos doentes são bem tratados, mas há que olhar para estes doentes mentais que ninguém quer olhar, porque são provavelmente aqueles mais escondidos e mais esquecidos, são aqueles que as famílias não conseguem ter com elas, que os hospitais não querem ter com eles, e portanto fica aqui um grande vazio de apoio e acompanhamento a estes doentes. O Portugal da saúde, o país social, onde a qualidade de vida não é idêntica para todos e onde a pobreza se agravou nos últimos tempos. Por isso, votar é ainda mais importante. Mas no país em que mais de metade dos eleitores fica em casa, há quem tenha travado uma batalha de anos para pôr a cruz no boletim de voto. Na Cova da Moura encontramos Reginaldo Spínola, que, tendo nascido em Portugal, não era considerado português. Foi longo o caminho até lhe ter sido concedida a nacionalidade por direito de solo, tendo em conta o lugar do seu nascimento. Há muitos jovens como eu que nascem cá e não têm direito à nacionalidade portuguesa, ou seja, nós compramos a nossa nacionalidade porque pagamos 250 euros. Antigamente pedíamos o registro criminal do país de origem dos nossos pais, que nunca tínhamos lá ido. Tínhamos de fazer prova de língua, tendo feito a 4ª classe cá. Era uma série de burocracias assim que não fazem sentido. No seu horizonte estava ser cidadão de pleno direito e esse objetivo passa pelo voto, o seu e o da sua comunidade. Esta vontade de pôr a comunidade a votar é muito grande porque eu sempre ouvia o meu avô dizer este não pode ganhar, tem que ganhar este, porque este é mais importante ganhar para nós também, para a nossa comunidade, para isto e para aquilo. Mas ele nunca
votou. E eu perguntei ao meu avô um dia, mas avô, tu estás a discutir que esse não pode ganhar, tu já foste votar. Eu não vou votar, mas esse não pode ganhar. Então, isto acontecia muito na nossa comunidade, que é muita gente via as eleições e não ia votar, e não tinha esse interesse de votar. Votar e o interesse pelos projetos políticos parece recolher pouco interesse entre uma percentagem considerável de portugueses. Basta olhar os números da abstenção. Mas é entre os jovens que se joga o futuro da construção social e da participação democrática. Muitos vão votar pela primeira vez e isso parece ser um fator de interesse. Eu acho que é mais do que interessante, é mesmo importante, porque ao fim de imensos anos a ouvir os nossos pais, os nossos avós, os adultos à nossa volta a falarem dos partidos e quem é que iam votar e que concordavam ou não concordavam com as medidas, é importante finalmente fazer parte deste tipo de coisas. Os que já o fazem há algum tempo valorizam a participação e o alcance da sua escolha. Eu acho que é uma responsabilidade, a partir dos 18 anos, votarmos, não é? Pois somos cidadãos de Portugal e de um país e acho que temos de dar também a nossa opinião, não é? E acho que o voto mostra isso, é darmos a nossa opinião e aquilo que nós acreditamos, votando num partido ou nas presidenciais, seja o que for, acho que é dar a nossa opinião, sendo que não vamos ser nós a governar lá, não é? Mas elegemos alguém para governar por nós. Por isso acho que é uma responsabilidade e acho que deve ser realmente feito, praticado, digamos assim, a partir do voto. O que poderia melhorar é a clareza com que as propostas políticas são apresentadas para um maior esclarecimento de quem vota. Eu acho que esclarecido não fica, muito fica interessado, porque há muita tendência de trazerem os programas para o debate, o próprio adversário trazer o programa do partido contrário para dizer o que é que está de errado. Portanto, desperta um certo interesse no espectador, não um esclarecimento total, porque depois há sempre uma perspectiva um bocado obstruída de um lado de quem não concorda. Eu acho que para votarmos também é muito importante estar informado, não é? Porque irmos com a crença de que um partido qualquer sempre é da mesma maneira ao longo dos anos, isso também não é verdade. Vai mudando de presidente para presidente e também de como o país vai mudando, porque isto a realidade não é uma coisa estanque, está sempre em mudança, não é? Então eu acho que é muito importante estarmos informados, não só a partir dos debates da televisão, mas também irmos ler o plano dos partidos, também algumas notícias que vão sendo publicadas ao longo do tempo, mas sim, acho que é muito importante estarmos informados e acho que aí é um voto que está mais assente, em que nós acreditamos mais do que votar por votar, digamos assim. Esta consciencialização para o voto e para as questões da cidadania é um itinerário de vida para Reginaldo Spínola, que descobriu no teatro uma boa ferramenta para mudar mentalidades. Fazemos teatro do oprimido, teatro fórum, uma metodologia de Augusto Boal e Paulo Freire nos anos 60. Então, com esta metodologia, nós criamos peças e discutimos com a comunidade com as peças que criamos, ou seja, pomos uma problemática em palco, essa problemática é apresentada à comunidade e à sociedade em geral e discutimos sobre a problemática que está em palco. Um trabalho que vai passando pelas realidades sociais mais desfavorecidas para capacitar mudança e trazer esperança para o futuro. E daí também a minha vontade de mexer com a comunidade, descruzar os braços e começar a andar para frente, pôr a comunidade a votar, porque só aqui vivem pelo menos 8.000 pessoas. Então 8.000 pessoas que não votam faz grande diferença. Um voto faz a diferença e o desinteresse é uma atitude a combater. Reginaldo quer cativar os que vão ficando na margem, quer envolver e capacitar, porque sabe que é pela consciência cívica que se chega à mudança. Então, foi a partir daí também que nós, ao mesmo tempo, dizíamos às pessoas, nós ajudamos também a tratar da tua nacionalidade, porque também este é o nosso, é o que nós queremos, e vocês depois também começam a votar, porque é muito importante votar, porque isto e aquilo, porque nós também podemos mudar
as leis, podemos mudar coisas aqui em Portugal se começarmos a votar, se começarmos a participar civicamente nas eleições e ser cada vez mais uma pessoa que faça parte da sociedade. Eu tenho uma visão muito otimista em relação ao que é o pensamento dos jovens, contrariamente a algumas pessoas que acham que os jovens estão cada vez mais desinteressados da política, da sociedade. Eu não acho isso. A minha experiência de lidar com sucessivas gerações de jovens diz-me que há razões para acreditar que existe uma motivação crescente, uma necessidade de empenho de participar naquilo que é a nossa vida coletiva. Ou, se quiser, de participar nesta defesa da casa comum. Muitas vezes isso é feito com formas inovadoras que não são as da minha geração ou de outras gerações. Mas eu nisso sou extremamente otimista. Eu estou confiante que as novas gerações serão capazes de perceber que não é possível ter uma sociedade melhor que não seja simultaneamente uma sociedade mais justa. Nestes dias em que muitos vão refletindo a sua escolha para o próximo ato eleitoral, fica um olhar em torno de desafios e carências que continuam a reclamar a atenção de quem governa, mas também o empenho e a participação de quem escolhe pelo voto. Eu acho que, em consciência, nenhum de nós se devia abster de votar e aproveito o programa para fazer um apelo veemente, por exemplo, aqui na Casa de Saúde do Telhado, com os nossos doentes, nós empenhámos-nos nisso e, portanto, vamos tentar que venham aqui uma mesa de voto para permitir que todos participem, que é uma lição também de democracia que os portugueses podem dar ao país e ao mundo. O país onde a abstenção é um grave problema de participação cívica é também o lugar de quem não se conforma e aposta o seu esforço na construção de uma realidade nova. O nosso objetivo é, falo por mim, é não perpetuar a vida dos nossos pais, né? Que é trabalhar nas limpezas ou trabalhar nas obras. Nós estudamos, nós sabemos falar português, nós nascemos bilíngue, por isso somos muito inteligentes. Então, nós não queremos nunca, eu nunca quis perpetuar a vida dos nossos pais, sempre quis buscar algo melhor, estudar, ir para a universidade, mesmo que as coisas fossem difíceis, ou seja, com a residência foi muito difícil para mim, mas ainda tenho esse objetivo de ir para a faculdade, agora que já tenho a documentação portuguesa. Um exemplo de inconformismo que alinha também com a determinação de um Papa como Francisco a trabalhar continuamente pelo renovar de uma doutrina social da Igreja que deve ir além do diagnóstico dos problemas. Será também esta a atitude dos cristãos? A minha principal questão é como é que é possível que haja tantas pessoas que se reivindicam do catolicismo, mas no que diz respeito a ações concretas para combater a pobreza, têm tido posições de algum alheamento que eu acho que é claramente inadmissível. E, portanto, eu não farei a atribuição de capacidade de implementar a própria doutrina social da Igreja em função do posicionamento dos vários partidos. Eu acho que os cristãos e os católicos em Portugal devem ter um papel importantíssimo no combate à pobreza e à exclusão social. Fica o desafio e o apelo. Votar é uma possibilidade que nem todos têm neste mundo. Uma opção durante muito tempo vedada aos portugueses. Por ela, muitos deram a vida e abriram a custo um itinerário democrático que hoje não podemos desperdiçar.